Alô, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Brasileiros Extraordinários. Hoje a gente vai falar com o cerimonialista Roberto Cohen. Eu convidei o Roberto fez aí o meu casamento. Hoje eu não sou mais casado, mas ele fez meu primeiro casamento, né? Espero que ele faça os próximos três. Tô brincando. Estamos aqui prontos. Mas eu conheci ele assim e, pô, sempre foi um gentleman, uma pessoa de uma classe realmente que eu conheço pouquíssimos, né, que se igualam à elegância, né, ao caráter, a sensibilidade com as pessoas, né? E por isso que eu resolvi convidar o Roberto aqui hoje, porque acho que ele tem muito a dizer, ele tem muito conteúdo. E eu andei vendo suas entrevistas, Roberto, no YouTube. E assim, bom, tem muitos bons momentos e tudo, mas você fala muito sobre sua profissão, né? Uhum. Sobre a organização de casamento, mas eu sei, eu te conhecendo, eu sei que você tem muito mais a contribuir, né? Muito mais conteúdo dentro de É, você. E hoje eu gostaria de explorar um pouco disso, um pouco que você nunca falou, né? Um pouco dos seus interesses pessoais, né? E além. Então, se você puder, no próximo momento, se apresentar do jeito que você quiser se apresentar, né? Lembrando um pouquinho, transcender um pouquinho a profissão, seria legal. então, em primeiro lugar, super obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui para, se Deus quiser, não falar do Covid apenas, né? De como estão sendo as frustrações de remarcar as festas e tal, etc. Né? Uhum. Por favor, não me falem, não me peçam para falar a palavra se reinventar, porque essa eu já cansei dela, tá? Porque eu acho que ela tomou já várias vertentes, algumas intoleráveis, outras engraçadas, e outras já virou meme até. Tá? Mas eu sou um brasileiro, carioca, nascido na classe média, que estudei em escola pública grande parte da minha vida, né? 58 anos, sou de 62, né? E seguindo aquele certinho, né? Aquele padrão de classe média da época, me empenhei numa profissão incrível da época, uma profissão rentável, né? Eu sempre gostei de lidar com pessoas e aí entrei para odontologia, né? Aí todo mundo acha, nossa, acharam que ia ser alguma outra coisa, né? Então eu fui ser dentista numa época que para você ser dentista, olha, tinham poucas faculdades, não tinham faculdades particulares no Rio de Janeiro, tá? Eu não tinha sequer grana para me inscrever numa faculdade fora do Rio e viver fora do Rio e etc. Então eu tinha que passar para federal, tá? E passei Uhum. para federal. Era na minha época, Iron, mais difícil fazer odonto do que medicina. Nós éramos 18 candidatos por vaga, tá? Para você ter ideia. E tudo bem, passei para odonto e tal, cursei a odonto e tal, e estava lá muito feliz e faceiro na odontologia, quando uma amiga pede para eu ajudar a fazer o casamento dela. E aí, por que ela me ajudou nisso? Eu era metido no colégio, organizar encontros do Grêmio, festas do Grêmio, coisas Uhum. assim. Ah, Tá? legal. Era metido mesmo, gostava de organização e por isso ela me ajudou. Na época, uma menina judia casando com um católico, uma coisa inaceitável para aquela época, e eu fui Uhum. dar uma grande ideia para ela, que todo mundo vai dizer assim, mas que grande ideia foi essa? Né? Para hoje, nada demais. Casar no mesmo lugar da festa, botando violino, flores, etc. Só que em vez de ter um padre, um rabino, um pastor, eu tinha um juiz de paz. Né? E esse juiz de paz casou ela. Só que na época foi uma grande ideia. Né? Na Uhum. época, o Brasil não tinha sequer divórcio. Era desquite. Né? Então, todo mundo que quisesse casar de novo e tal, qualquer coisa dessa, essa era a única solução.
Então, assim foram os meus inícios, né? E depois uma chamou outra, não tinha Google, internet, nada disso para você, né? Achar, não Era tinha bom assim, né? Instagram, não tinha blogueira, né? E aí, o que aconteceu? Acabou acontecendo isso. O povo pegou e era por indicação, boca a boca, e as pessoas chegavam a mim, e depois de um tempo eu tive que entrar para a Globo para fazer, como chama, casamentos de novela. Tá? Aí Uhum. eu fiz O Amor Está no Ar, né? Eu Ah, como fiz assim? Tipo, a organização da cenografia, de como... exatamente. Na verdade, eu fiz a cenografia, eu fiz os casamentos de Caminho das Índias, tá? Eu fiz Ah, que legal, casamentos sabia. daquela minissérie do Você Decide, né? Que o Aham. povo telefonava para dizer eu quero, não quero, decide sim, não e tal, etc. Bom, enfim, o que aconteceu foi isso. Você decide, cara, eu tinha esquecido disso. Aí a Rede Globo me pediu uma coisa chamada nota fiscal. Falei, quê? O que é isso? Eu era um simples dentista que dava um RPA, recibo de profissional autônomo, né? E agora eu preciso de uma nota fiscal. Aí eu tive que abrir uma empresa, fechei o consultório e passei a viver de eventos. Que coisa, que coisa. E assim, então, durante um bom tempo, né, vamos dizer, você ficou nas duas coisas. Você ficou sendo dentista e ajudando, né, 10 dando anos. consultoria. 10 anos, caramba. 10 anos eu exerci as duas coisas, Heron. Foi É muita muito, coragem. foi muita Mas, coragem. mas você tinha uma paixão, assim, durante esses 10 anos, você tinha uma paixão para... Você estava querendo, tipo, ser mais cerimonialista? Como é que estava isso? Era aquela coisa que você... Ah, não, eu não sei se ainda vou, porque ainda está um pouco incerto. Ou o quê? Como é que foi esse sentimento? Olha, na verdade, eu adorava fazer os eventos, mas eu não conseguia imaginar que eu ia viver de eventos, né? A nossa profissão, eu digo assim, a minha grande meta, tá? Eu gostaria de morrer vendo essa profissão, tá? De organizador de eventos ou cerimonialista ou assessoria, como quiserem chamar, tá? Porque o Brasil é tão grande que a nomenclatura muda. São Paulo é assessoria, Rio é cerimonial, Ah, no mundo inteiro. produtor de evento em Curitiba, cada lugar chama de uma coisa, né? Mas se você quiser saber, nem o cerimonialista de Brasília, que faz o protocolo, né, de compor a mesa solene, aquela coisa toda, nem ele tem a carteira dele assinada como cerimonialista ou mestre de cerimônias. Ele é Uhum. tido como auxiliar técnico, né? Então, eu gostaria, com esses cursos hoje em dia, que eu dou curso, palestra, etc. Você quer oficializar mais a profissão? Perdão? Quer oficializar mais a profissão, fazer uma profissão mais Exatamente. digna, mais clara, Exatamente. mais reconhecida. Então. A profissão não é reconhecida, não existe nenhum casamento, evento que não tenha uma pessoa dessas, tá? Que a pessoa não chame. A pessoa pode chamar um profissional top ou um profissional simples, tá? Tem cerimonial de tudo que é valor, de tudo que é para todos os gostos, bolsos e custos, tá? Ninguém faz um casamento hoje em dia sem ter um cerimonial. Só que a profissão não é reconhecida. E o que vai acontecer? Todo mundo que trabalha com isso, um mercado que atende, que faz bilhões de reais por ano, tá? Todo mundo, de certa forma, é MEI, é uma Sim, microempresa, sim. sabe? O pior é que o que você está falando é no nível mais alto, né? No mercado de luxo, a coisa está desorganizada. E eu acho que esse mercado ainda tem um potencial gigantesco para ir muito mais além. Se alguém quiser organizar um churrasco um pouco mais bem feito na casa, pode chamar um cerimonialista de mais baixo porte,
porque você tem que contratar churrasqueiro, alguém para fazer a limpeza, alguém para servir, entendeu? E às vezes a pessoa em si faz tudo errado, entendeu? O dono da casa e se estressa e às vezes não consegue, paga mais caro e tudo mais, quando ele podia pagar um cerimonialista que já tem os fornecedores, entendeu? Uma coisa assim, para expandir ainda mais para níveis, né, bem menores do que o seu. Então, eu acho que o que você está fazendo é realmente um trabalho de pioneiro, né, para abrir uma porteira assim que pode passar depois, pode ter Uber de cerimonialista, entendeu? Pode ter Heron, outra se coisa que oficializar. acontece, e aí acaba o seguinte: evento é uma coisa que você não conserta. Se você fizer um armário na sua casa com um marceneiro ruim, sem arquiteto e tal, tá? O máximo que vai acontecer é você fazer de novo, tá? Se você um piso ficar mal colocado, porque você contratou um pedreiro ruim, né? Você acaba, o máximo que você vai fazer, paga 2 vezes e faz. Evento não tem conserto, entendeu? E aí o que acontece? Como a profissão não é regulamentada, essa pessoa, se ela for lesada, ela não tem nem a quem recorrer para um conserto, entendeu? Ela, no máximo, vai a um juizado de pequenas causas, ela vai processar uma pessoa física, entendeu? E aí a coisa fica muito no ar. Mas o que ele te prometeu? Até onde realmente ia e tal? Eu É vejo muita verdade. classe, tadinha, perdida, sem ter a maioria, sabe? Porque muita gente é informal, né? Sim. Isso me parece realmente. Eu acho que você está, pela minha intuição, assim, acho que você está num caminho muito correto e, pô, te apoio aí com todo o meu, né, minha simpatia, né, com essa causa, porque eu realmente acho que é uma das coisas que o Brasil precisa, né, essas oficializações de profissões e coisas do tipo. Mas vamos entrar um pouquinho no assunto, se você quiser, assim, na verdade, fico muito curioso, né, sobre algumas coisas. Eu acho que agora, nessa época de quarentena, né, que eu não vou falar sobre nada de quarentena, a não ser, vamos dizer, algo que um sintoma da quarentena. Um sintoma da quarentena é que todo mundo se isolou, né? E a gente agora vai começar a voltar a se ver de novo, a ter festas, a fazer sociais e tudo mais. Eu achei que é muito interessante pegar a sua expertise, né, em festas gigantescas que você faz, né, para centenas, às vezes milhares de pessoas, né, e tentar dissecar um pouquinho essa arte e ajudar as pessoas a, de repente, começarem a organizar festas nas próprias casas, entendeu? Porque isso certamente é o que vai começar a acontecer, porque as boates, né, as casas de festa e tudo mais vão ser provavelmente as últimas coisas que vão abrir, né, Com certeza. agora na quarentena. Só que as pessoas estão morrendo de vontade de fazer festa, né? Então, eu sei que já estão organizando festas, aí tem festas clandestinas que eu nunca admitiria que eu fui, né? É, mas existem, né, algumas coisinhas acontecendo por aí. E eu acho que o público gostaria de saber um pouco sobre quais são as leis, né, de ser anfitrião, as leis de organizar a própria festa bem feito, né? Pode ser contratando um cerimonialista, mas de repente o orçamento das festas não permitiria, ou você pode dizer que existem cerimonialistas trainees, né, que gostariam de se envolver nesse tipo de coisa. Então, queria saber o que você acha dessa ideia toda e o que você tem a dizer sobre isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho o seguinte: brasileiro, principalmente, é muito festivo, tá? O fato de eu estar já ter representado o Brasil, inclusive em muitos eventos fora, tá? É que realmente existe um foco, existe um olhar de respeito para as festas brasileiras, para os casamentos, para os 15 anos, para os bar mitzvahs, tá? O brasileiro é muito bem visto lá fora. Nós somos muito exigentes e a gente capricha muito em termos de festa. E, obviamente, o brasileiro está louco para voltar a comemorar.
Nós, então, cerimonialistas, casamenteiros, festeiros, organizadores de rave, de baile funk, de favorita, né? Todo, sem exceção, tá? Eu costumo brincar que nós brincar não, falar que nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, né? Porque festa foi assim, não houve atenção, vocês vão fechar. Não, é assim, arrasou e acabou, tá? Agora, por outro lado, ninguém pode brincar com a saúde, porque não é a sua só. O problema é com quem a gente contamina e quem a gente deixa mal nessa história. Claro. Também. Olha, eu não estou entrando nesse mérito pela seguinte questão, porque eu estou respeitando que isso aí é a responsabilidade de cada pessoa. Eu estou falando assim, o fato de que as pessoas já estão voltando a fazer festas, é um fato. Sim. Aí, você entendeu? Eu, pessoalmente, tenho a minha posição ética, né, de não contaminar as pessoas, tomar cuidado com isso e tudo, mas eu acho que se a gente puder deixar isso de lado um pouquinho, assim, entendeu? Tipo, vamos dizer, são pessoas que sabem que não estão expondo pessoas de risco, né? Porque, assim, é uma incógnita, né? A gente não sabe até que ponto, por exemplo, até na Europa, que está voltando as coisas, na Coreia do Sul, que teve festas, aí uma boate, descobriram que abriram os boates de novo, aí uma das boates descobriram um caso de coronavírus e depois fecharam todos os boates de novo. Ou seja, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer, independente, né, de voltar ou não voltar, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando, teoricamente, vamos deixar de lado a parte, né, eu tô sugerindo, entendeu? Para a gente falar da produção mesmo da coisa. Sim, eu acho que, assim, quem quiser voltar, eu brinco que é como se fosse uma fisioterapia, tá? Tem que voltar aos poucos. Você, depois que você acorda de um coma, tá? O nosso coma foi essa quarentena, né? A gente colidiu com Scania a 180 km por hora, né? Fomos parar no CTI, em coma, chamado Covid-19, quarentena, tá? E agora estamos devagarzinho na fisioterapia. A minha sugestão, tá louco para voltar a uma festa? Começa na sua família. Eu acho que é uma forma responsável, tá? Faz uma festa de família, bota a música, dancem e tal, etc. Porque você ali já começou a saber onde estava a sua família e tal, etc. E depois você vai ampliando à medida que nós tivermos relaxamento, vai aumentando o círculo, né? Se é o círculo da academia, se é o que for. Porém, eu acho que todos nós somos responsáveis também. Eu brinco que as primeiras festas de cada um, seja uma taça de vinho, ou um jantar, ou uma rave, tá? Faça uma festa secreta. Não sai de cara postando, divulgando. Sim. Porque isso é verdade. Quem vê, às vezes vão ver, por exemplo, aqui você está vendo um copo, mas você não sabe se eu bebi 1 litro, uma garrafa, ou se isso aqui é um Guaraná, não é verdade? Então, a postagem, a divulgação tem que ser muito responsável também, porque você não sabe o alcance que vai ter a sua postagem. Com certeza, Por isso com certeza. eu acho que deve ser uma festa secreta, tá? Inclusive, eu te digo assim que isso vale como um aprendizado para sempre, né? Mesmo se não tiver Covid-19, é uma coisa um pouco... As pessoas se acostumaram a se expor demais, né? Em termos de o que estão fazendo e né, como estão fazendo. Acho que isso vale até como aprendizado, né? Esse momento que é prudente, é claramente prudente você ser mais discreto, porque assim, eu sou uma pessoa que eu valorizo discrição como uma virtude, entendeu? Como uma coisa que deve se ter, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente, no futuro, pô, a gente sabe, né? Antes do apocalipse, que tipo de fotos, né, que as pessoas postavam no Instagram, né, fazendo coisas.
que vira até uma ostentação de olha como eu sou livre, olha como eu sou sensual, como eu não tenho pudor e qualquer coisa do tipo. Eu acho que vale uma repensada, né, desse tipo de atitude, porque eu não sou assim, como é que chama em inglês, chama prude, assim, eu não sou um hipócrita, uma pessoa, tipo assim, eu me divirto, entendeu? Eu sei me divertir. Para quem já se divertiu comigo, sabe muito bem disso. Mas a questão é que você não precisa ostentar isso, né? É como se fosse uma vulgaridade desnecessária, né? O tanto que Exatamente. É desnecessário abrir tanto, não é verdade? Porque você não sabe qual vai ser o alcance disso tudo claro. e quem você vai atingir e que tipo de exemplo você pode dar, né? Acho que cada um tem que ser responsável por esse seu pedacinho agora. Eu queria dizer, aproveitar para dizer para o pessoal aí que o objetivo dessas conversas é uma coisa light, né, entre amigos, a gente conversando e vocês sintam-se à vontade para contribuir, para falar Como comentários, Aquila Brito aí, que perguntas. nos chama de hedonistas conscientes. Nossa. O Aquila está falando uma coisa muito legal, que é verdade, né? Porque, pô, no final das contas, se você for pensar, se você fizer de uma maneira sustentável, você pode fazer mais, né? Pode fazer durante mais tempo. É uma coisa que se sabia muito no século XIX, né? No século XIX todo mundo era externamente muito galante e entre quatro paredes era capaz de selvagerias. É, então isso é não é uma, eu não acho isso hipocrisia, eu acho que isso é uma forma de preservar a sociedade, preservar a, preservar as coisas em cada coisa no seu devido lugar, né? Vamos dizer. Acho isso importante. Mas Roberto, se você pudesse responder, então assim, nessas festas, vamos dizer, secretas ou discretas, né, para ser menos culposa, você recomendaria que as pessoas que isso aqui surgiu aqui nessa conversa, na verdade. O que você acha dessa ideia de ter cerimonialistas para festas menores, né? Para festas de 10 a 50 convidados, entendeu? O que você acha dessa ideia? Olha, eu acho o seguinte: se a pessoa acha que precisa de uma consultoria, tá, para um evento desses, eu não vejo por que não ela não usar, tá? Eu não me oponho a ele, tá? Eu não chamo nem uma festa pequena dessa de um mini festa. Aliás, eu detesto a palavra mini, porque mini é mini tudo, né? Tudo é pequeno, tudo diminutivo, não tem porquê, tá? Amanhã mesmo, a gente está dando uma aula, eu e um grupo de brasileiros, a gente fala sobre eventos boutique, tá? Então, o que vai ser um evento boutique? Eu acho que primeiro a gente vai voltar com isso, tá? Fazer um evento menor para um grupo de pessoas bacana. O que é um grupo de pessoas bacana? Não é só quem você curte, é quem você sabe que teve uma atitude responsável nesse período e tal, etc. Tá? Então você vai selecionar muito mais, então você vai caprichar no vinho, na gastronomia, né? E você vai fazer um evento maravilhoso igual, tá? Mas eu chamaria não de uma mini festa para 10, 12, pode ser até para 4. Se ela for caprichosa, ela é um evento boutique, entendeu? E eu acho que isso é uma volta que deve acontecer muito bem feita dessa forma, tá? Não vejo problema nisso, não. E se a pessoa quiser todos os cuidados de distanciamento, de mensurar temperatura, de botar um tapete higiênico na entrada, álcool gel, então ela vai precisar de um cerimonialista, seja para 10, ou para 100, ou para 1.000. Ela vai precisar de qualquer maneira. É verdade. Mas isso alguém já falou aí, eu não sei, alguém de cerimonial falou que isso já existe, né? Mas eu fico até curioso, acho que muita gente fica, porque eu acho que a maioria das pessoas, por exemplo, um dia desse eu contratei um churrasqueiro, né? E um dia desse, tipo, um ano atrás, eu contratei um churrasqueiro, chamei, sei lá, 30 amigos, e ele trouxe, ele fazia tipo um mini cerimonial, ele tinha os garçons dele, né? Toda a estrutura dele.
Aí que eu queria entender é se existe essa coisa, porque eu conhecendo você, eu sei que tipo, o orçamento não caberia te convidar para ser o cerimonialista de uma festa pequena, assim, né? De um get-together entre amigos. Aí o que eu queria entender é se existe essa hierarquia, existe um treinamento. Eu sei que você dá cursos, né? Então, você está fomentando isso, de pessoas começarem a organizar coisas menores e ser chamado. Existe essa indústria? Como é que está sendo isso? Não, olha, eu acho que esse nosso mercado existe lugar para todo mundo, tá? Tem a pessoa, tem lugar para o churrasqueiro, tem para o que faz crepe, tem para todo mundo, tá? Então é tranquilo mesmo, não tem problema nenhum, tem espaço, tem lugar para todo mundo. O que cabe aí é a necessidade ou não, tá? Vou dar um exemplo. Não, você chamou então esse churrasqueiro e tal, tá, tá, tá. Até que ele, com certeza, ele estava, não sei se foi nesse momento agora ou não, não importa, mas vamos lá. Se ele está completo com tudo que você precisa, exemplo, manobra, segurança, gerador, limpeza, prato, copo, talher, gelo, alimentos, bebidas e tal, você não precisa. Ele não é um mini cerimonial, ele é um super cerimonial. Não, mas Agora, olha só, ele Roberto. faz o serviço de alimentos e bebidas, tá? Mas quem vai fazer para você? Manobra, segurança, limpeza, gerador, remover o lixo, controle na porta, ver se está tudo bem servido e tal, tá, tá, tá. Aí é o cerimonial. Então, mas aí, ó, eu vi numa entrevista sua, você falando que um dos pilares, né, na verdade, você falou duas das coisas mais importantes de uma festa é a música e a iluminação. Não sei se você ainda concorda com isso, Na mas eu vi. música, comida e bebida. Sim, a comida e bebida é o sangue, é o sangue, né, da festa, é o combustível. Sim, sim, sim. Você falou isso, sim, tudo bem, comida e bebida, mas que a música é um dos ingredientes cruciais junto com a iluminação. Então, o que eu estou falando, na verdade, é uma coisa um pouco mais além. Assim, estou entrando assim na filosofia, porque até alguém perguntou qual que é o tema da nossa conversa hoje. O tema é a arte de ser anfitrião, né? E eu vejo assim, estudando a história, né, que eu gosto muito de estudar, que assim os grandes momentos da história do mundo foram feitos com grandes eventos, né? Como assim, aquela festa lá do rei na Megillat Esther, na coisa de Purim, né? No Velho Testamento tem uma festa de Esther com o rei. Aquilo lá, e eventos, né? Não só como esse, como a coroação do Shah do Irã, que trazem grandes líderes juntos. A festa existe na vida de todos os povos. O índio faz Sim. a pagelança, não é? Aquele banquete, aquela coisa toda. Índio dança, índio tem música, índio tem comida. A pagelança, o que é senão uma rave, né? Nas tribos. Se você for ver, os judeus cruzam o Mar Vermelho, a primeira coisa que eles fazem do lado de lá, Miriam pega os pandeiros e começa a dançar com todo mundo, tá? É carnaval, exatamente. gente. É carnaval. É uma espécie de como é que se chama? É uma espécie de momento que marca alguma coisa, que marca na lembrança, que testemunha algum fechamento, alguma coisa. Então, um casamento, por que você convida? Isso eu descobri no meu casamento, né? Eu descobri assim, pessoas que casaram sem festa, eu percebi que tinham um elo, sem querer julgar, é óbvio que depende do caso, mas no geral, assim, comparando pessoas que tinham um grande casamento com pessoas que não tinham um casamento tão grande, você sentiu uma responsabilidade muito maior, né? Com aquele elo, porque tinha tantas testemunhas, né? No meu casamento, sei lá, não sei se você lembra, 500 pessoas, tinha muita gente, então você fica lá tremendo, tipo, pô, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu nem tinha tanta certeza assim, agora tem que ter certeza. Mentira, eu tinha tanta certeza. Mas você sente essas coisas. E a mesma coisa, né, num grande evento, assim,
numa coroação de um rei, ou no inaugural speech do presidente, né? Aquela coisa toda, aquilo adiciona, né? Aqueles olhos olhando para você, ou as pessoas presentes e presenciando aquela coisa, marca aquilo com uma importância gigantesca, né? E eu acho que você fazer isso bem feito é você honrar as pessoas que estão presentes aqui, naquele momento e honrar o objetivo daquele momento, mesmo que seja uma rave, mesmo que seja tipo uma festa de música eletrônica, assim, o objetivo pode ser ou acasalamento ou alegria, né? Ou as pessoas espalharem alegria ou qualquer coisa do tipo. Mas se você fizer isso com a iluminação certa, assim, com bom gosto, com respeito aos convidados, né? Com higiene, com esse tipo de coisa, é uma festa. É a diferença entre uma festa e um conglomerado, uma aglomeração, né? Para usar um termo Covid-19. Eu acho que a gente vai também sofrendo metamorfoses aqui de vida, tá? Eu tive uma época que eu achava que era só bebida e música, depois que era só comida, né? E eu acho que tudo isso são fases. Eu vinha numa fase onde eu dizia o seguinte, até março de 2020, que a coisa principal de uma festa era o equilíbrio. Não adiantava uma super decoração e uma comida mais ou menos. Não adiantava uma super música e uma bebida mais ou menos. Então as coisas tinham que ter equilíbrio, tá? Isso era a primeira coisa, tá? Porque você não vai ter nunca convidados que gostem de tudo, tá? Tem gente que vai mais para olhar decoração, flor, bolo, doce. Outros que vão para olhar só para curtir música. Outros que vão só para beber, né? Tem gente que só está lá, não está nem aí para comida, para bebida, está lá para ver o público, né? Uma festa boa tem que ter um mix de gente interessante para acontecer isso. Mas eu acho que agora o principal para você deixar uma pessoa feliz na sua festa, com vontade, com tesão de ir na tua festa, é o quão bem recebida ela vai ser. Eu estou dizendo que agora nós não vamos ter mais convidados, nós vamos ter eleitos, tá? A gente vai eleger quem a gente quer na nossa festa, tá? E aí essa pessoa, ela vai até, sabe, ela vai talvez ter mais consciência em dizer, confirmar a presença, se vai ou não, né? E não dizer, eu apareço lá e tudo, porque a coisa, como vai começar devagarzinho, né? Ela vai começar, então, todo mundo vai saber, olha, eu vou fazer falta. No casamento de 500, se 50 vão embora, eles não fizeram a menor falta. Se forem 50 chatos, então, fizeram falta nenhuma, né? Agora, num casamento de 100, numa festa de 100, né? E aí, se saírem 20, não, deu uma esvaziada na festa, né? Então, a gente vai ter que eleger quem a gente quer lá, a gente vai ter que receber bem essa pessoa, não tira essa pessoa de casa para dar nada mais ou menos. Mais ou menos ela tem em casa. Se bobear, tem melhor do que na sua recepção. Você está desonrando ela. Dar menos e receber melhor. Você está desonrando o tempo dela, né? Você tá desrespeitando, né? O fato de que ela na verdade, ela te deu uma chance. Ela te deu uma chance de entreter ela. Não é tão óbvio assim. As pessoas costumam pensar assim, pô, eu já estou convidando, então só de eu estar oferecendo minha casa já é ótimo, né? Então, às vezes elas entram. É nisso que eu quero chegar, entendeu, Roberto? Que quando você falou assim do churrasqueiro, churrasqueiro tem XYZ, tá bom, mas ele não tem ambientação, ele não tem requinte, ele não tem o certo je ne sais quoi para entender qual que é a sensibilidade, né? Entender o que talvez, o que você quer dos seus convidados, que tipo de convidados você tem, que tipo de música seria apropriado para isso, né? É isso que eu acho. Eu acho que isso é uma coisa que é desvalorizada, né? Mas às vezes essas pessoas, eu entendo, às vezes elas nem querem fazer isso, tá? Muitas vezes não, churrasqueiro, você diz? É o cliente
que quer tirar do churrasqueiro uma sim, série sim. de funções que não são da coisa dele. Mas por isso que eu estou sugerindo que, de repente, o futuro, não, ainda mais no futuro de tecnologia, onde muita gente vai perder o emprego porque as máquinas vão fazer tudo, o que as máquinas não vão fazer é coisas como cerimonialista, né? Porque as máquinas não vão ter essa acessibilidade. Então, o cerimonialista é, na minha opinião, uma profissão do futuro. Entendeu? É uma coisa assim que até a gente conseguir a inteligência artificial para substituir um Roberto Cohen, aí vai 300 eu anos, pelo acho que menos. esse tipo tem muita coisa, dá para botar caixa eletrônico, dá para botar drive-thru de muita coisa, mas evento personalizado Então, ainda vai é isso que eu tô demorar. querendo chegar, entendeu? Que, tipo assim, as pessoas, sim, às vezes esperam que o churrasqueiro vai resolver tudo. Mas isso é errado, porque o churrasqueiro, coitado, ele nem quer. O fato de que ele ofereceu garçom e ofereceu outras coisas foi um added value, né? Uma coisa que ele aprendeu que depois de um tempo ele ia ganhar um pouco a mais fazendo, mas não é uma coisa que ele sabe fazer, que ele não entende de festa ou coisa assim. O que eu estou propondo é que será que não vale a pena ter mini a gente não pode usar mais, mas será que não vale a pena a gente ter uma versão, vamos dizer, mais humilde do cerimonialista Vale, para. vale. Claro que vale. Se você quer ser um anfitrião consciente, se você quer receber bem seus convidados, você pode ter organizador, cerimonialista, produtor, o que você quiser falar, tá? Para todo porte de evento. Eu já organizei elopements, vários. O elopement, para quem não sabe, elopement é o casamento de duas pessoas, entendeu? Duas pessoas que querem uma curtição, que querem uma experiência incrível, tá? Eu peguei um casal num L ponto de um hotel, que eu não vou falar aqui, não vou fazer a propaganda. Levei eles de helicóptero até o Morro da Urca. De lá, eles desceram e foram para o Corcovado, casaram só os dois, e depois, de onde eles saíram do heliponto, enquanto eles saíram para fazer esse tour, nós colocamos uma mesa só para os dois e eles tiveram um super jantar harmonizado só para o casal. Ou seja, você pode fazer de uma coisa mini uma coisa muito especial, uma coisa boutique, uma coisa impressionante para essa pessoa, tá? Agora, ele poderia ligar para o helicóptero, mandar o helicóptero pousar e depois ligar para o cara do carro e depois ligar para o padre lá do Corcovado, padre, eu estou chegando, manda tocar o violino, né? Não, entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. O número de pessoas, tamanho do evento, não está nada ligado à complexidade dele, né? Entendi. Nada Assim, ligado. Você vê como uma escola de samba de milhares de pessoas não tem milhares de pessoas para organizar ela e botar ela. Tem até pouca gente e ela entra bonitinha, carro alegórico, ala das baianas, bateria e tal. Mas não tem milhares de pessoas, não. Tem milhares de pessoas desfilando, tá? Então, é aquela coisa. O aparato que você precisa. Vamos comparar aqui uma outra coisa. Você vai fazer uma cirurgia, tá? Se você vai entrar num centro cirúrgico para tirar um quisto ou para fazer um transplante, você precisa da mesma equipe, né? O anestesista, o instrumentador, o médico, o não sei o quê. É a mesma coisa, entendeu? Então, não é o tamanho da operação, né? Mas sim o quanto você quer que ela saia perfeita, o quanto você quer que essa engrenagem funcione, né? E por isso que eu acho que essa profissão não é uma profissão que máquina nenhuma, tá? Com certeza. Eu tô nessa, inclusive eu quero entrar nesse business, justo por causa disso. E assim, eu não sei se você sabe isso sobre mim, né? Mas eu desde os 17 anos eu organizo festas, né?
Então, assim, muito antes de eu te conhecer, pô, eu quando tinha 17 anos, meus amigos até brincavam que eu dirigia um carro que era da empresa do meu pai, né, tinha papéis. Era um carro daqueles que, tipo, se parasse em blitz, podia deixar porque estava com tanta multa. Então eu dirigia mesmo com 17 anos. Era um Fiat Uno. Aí obviamente, com 17 anos, eu levava meus amigos para todo lugar, né? Aí os meus amigos, até hoje, contam essa história que abriam o porta-luva e tava sempre dinheiro caindo, saindo do porta-luva, porque eu organizava festa. Eu morava em Brasília, né? E não tinha muita festa de rock. E eu estava sempre organizando festa de rock, então eu ganhava bastante dinheiro. Bastante dinheiro para quem tem 17 anos, né? Eu ganhava, sei lá, 3 salários mínimos. Naquela época. Além da minha mesada, vamos dizer, né? E era um dinheirão isso, né? Que era, para mim era assim, eu era o rei, né? Nossa, era o rei de que Brasília. pagava as cervejinhas. Então, ou seja, eu tenho uma experiência de organização de festas. Depois, quando eu morei em Londres, eu trabalhava com organização de festival de rock, né? Então, eu organizava muitos festivais internacionais, e na Espanha, na Alemanha, né? Em Londres, em diferentes lugares da Inglaterra. Então, assim, eu tenho essa experiência, só para te dar essa introdução. Mas o que eu vejo é que dentro desse mundo de organização de festas, de ser mestre de cerimônias, cerimonialista, normalmente a trajetória, pelo menos no mundo de entretenimento, de festivais, de raves, de qualquer coisa, a pessoa começa sendo DJ, entendeu? Começa sendo músico, começa sendo algum elemento, né, dentro da organização, e começa a falar, porra, ninguém está organizando o resto. Aí as pessoas que são um pouco mais organizadas começam a crescer dentro daquilo. Eu acho que no futuro, eu espero que não seja assim. Eu fui assim, né? Eu comecei a organizar festival para centenas de milhares de pessoas na Inglaterra. Comecei sendo músico. Eu era DJ de rock, né? Quando eu tinha 17, 18 anos. Só que eu acho que você fazendo cursos e educando as pessoas, é possível criar uma trajetória, né? Como é que chama? Uma história de carreira, como é que chama isso? Uma carreira, né? Que a pessoa já vise Isso é um sonho. esse fim de ser cerimonialista desde o zero. E comece organizando, pô, tem uma festinha na casa de alguém, precisa de um cerimonialista porque precisa, então você precisa organizar o bar, você precisa organizar, pô, N coisas que muitas das vezes as pessoas, os anfitriões, acabam se ocupando com essas coisas, acabam fazendo mal feito e acaba diminuindo o valor da festa, entendeu? Então, de repente, seria interessante mesmo ter pessoas assim de mais. Porque o que você falou foi coisas boutique, assim, que custam mais caro, um helicóptero, né? Então, eu estou falando para diferentes níveis, né? Porque tem diferentes níveis de pessoas, tem diferentes níveis de cerimonialistas e diferentes níveis de experiência também, né? Mas, acima de tudo, eu acho que as pessoas precisam, tá? Para se lançar melhor nessa profissão, elas precisam de verdade ter uma boa referência de futuro. E, infelizmente, ainda está uma profissão muito informal, sabe, Heron? Então, eu acho que está faltando realmente o nosso governo reconhecer essa profissão, e o povo já reconhece, tá? O povo já reconhece. Todo mundo contrata. Existe para todo mundo, como chama? Todo mundo chama um cerimonialista, um produtor para sua festa, né? Para tudo, tá? Tem para todos os gostos, para todos os bolsos, para todos os níveis. Agora, o que eu acho que realmente o que eu venho fazendo, hoje mesmo, dei aula o dia inteiro na Faculdade Roberto Miranda, no MBA de eventos, que eu dou aula lá, turma maravilhosa e tal, gente que está o quê? Investindo nisso. Agora, a pessoa está investindo, o governo tem que fazer a parte dele, o Ministério da Educação tem que fazer a parte dele, tá? Isso tem que virar uma profissão, porque é visto como o quê? Devem achar até que eu não dei certo como dentista e fui fazer festa. Mas não, graças a Deus, eu tinha um consultório cheio,
tá? Gostava da odontologia também, só que eu digo que existe o fator uau, tá? Eu não acho que ninguém acha isso. Parênteses, eu acho que ninguém acha isso, porque você é um cerimonialista tão especial que todo mundo reconhece que ninguém nunca pensou que você que seu plano B era ser Mas era o fator uau dos eventos que me atraíam para os eventos, sabe? Eu via aquilo, aquilo que eu entregava era tão agarrado, era tão bem-vindo, era tão degustado pelas pessoas, né? Que eu me sentia quase o anfitrião daquele evento. A festa era sua, mas eu juro, eu digo para todos os meus clientes que o prazer que eles me permitiam dar, tá? Me permitiam usufruir do prazer de fazer a festa deles era incrível. Era incrível. Né? Tem muita gente que fala isso é assim, muito está bonito. rezando para que passe. Não, não. Eu rezava para que as festas chegassem. Eu nunca saí de uma festa antes dela acabar. Sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Depois de botar os noivos bêbados no quarto, depois de entregar tudo de volta, contar bebida e tudo, tá? Roberto, eu não sei se você lembra, mas meu casamento foi o primeiro casamento que eu fui, lembra? Lembra disso? Lembro. Foi o primeiro casamento da minha vida, foi o meu próprio casamento. E eu não sabia como me portar, e eu fui o primeiro a querer ir embora. Era tipo 1, 2 da manhã, eu falei, pô, quero ir embora. E você devia estar lá, super querendo ficar. Eu não tenho pressa de ir embora de evento, adoro, é uma coisa maravilhosa e realmente eu amo o que eu faço e me sinto assim abençoado de poder, não cobro hora extra para ninguém ficar preocupado, né? Eu me sinto assim abençoado de trabalhar com essa alegria que é proporcionar essa noite mágica para as pessoas. E nessa ideia aí que você entrou, a gente só tem mais uns 10 minutos, então eu vou falar uma última coisa aqui para a gente entrar no assunto que eu queria entrar desde o início, e depois vamos responder algumas perguntas aqui, que na verdade não tem muitas perguntas, tem muito comentário dessa vez, mas a gente vê daqui a pouco se tem muitas perguntas. O que eu queria explorar um pouquinho é assim, tem um conceito que é bem filosófico, de que até vem da Cabala, né? A Cabala, dentro da Cabala tem o conceito de que um dos nomes de Deus é, Havaya Tsevaot, é o mestre dos anfitriões, né? Uma das traduções. E o conceito é o seguinte, que nesse mundo a gente é convidado de Deus, entendeu? A gente o mundo que a gente vive aqui, a gente é os convidados, a gente chegou aqui na festa, porque assim, quando a gente nasce, a gente tem esse sentimento, a gente nasceu aqui, entrou pô, tá tudo pronto, a gente, os nossos pais estão nos alimentando, a gente está aqui como convidado. Aí existe o conceito de que as melhores pessoas mais elevadas, são as pessoas que conseguem se igualar um pouco, ou chegar mais perto de Deus, que é o anfitrião, né? Então, ou seja, que os anfitriões são pessoas como se fossem divinas, né? É como se fosse um ato divino você ser um anfitrião. Então, é isso que eu queria ouvir um pouco de você, porque você falou já um pouco, né, do orgulho que você tem, né, de ser quase anfitrião e tudo mais. Eu gostaria de muito passar isso para as pessoas, né? Essa coisa das pessoas terem orgulho de serem anfitriões, orgulho de serem generosas, de cuidar das pessoas, entendeu? De convidar as pessoas para casa delas e servi-las, né? Orgulho de servir, porque muita gente se sente muito convidado nessa vida, né? Se sente que pô, quer ser servido pelo garçom, mesmo na própria casa, né? Mesmo na própria casa, ela, pô, contrata todo mundo e fala, mas eu que contratei, então tem que ser assim, tem que ser assado. Mas o anfitrião não é assim, o anfitrião é generoso. O anfitrião é uma pessoa que está preocupada se os convidados estão bem servidos, e não se ela, né, essa comida tá Exato. ruim, reclama para a pessoa. Então, queria ouvir sua opinião sobre isso, né, sobre esse aspecto, que você tem de mensagem, né, para as pessoas nesse sentido. Bom, muita gente vê nas festas, e eu usei inclusive a cabala para me ajudar a entender
qual era o meu papel nesse mundo, nessa terra, como co-anfitrião, como organizador de festa. E a Cabala me ajudou muito em entender que muita gente vê assim, nossa, que vaidade, não é? Gastar esse dinheiro com banda, com essa flor, com essa comida toda e etc. E um rabino, inclusive, cabalista, me ensinou uma coisa muito nobre. A pessoa poderia pegar, se ela fosse mais vaidosa ainda, ela comprava um colar de brilhante, ela comprava uma coroa e desfilava, tá? Fora que aquele bem, aquela coroa, aquele colar de brilhantes, ela poderia usar para o resto da vida. Quando ela precisasse de dinheiro, ela ia lá, vendia a coroa, vendia o colar de brilhantes. Era um bem só dela para o resto da vida. Quando uma pessoa dá uma festa, primeiro, ela emprega. Para cada convidado, ela está dando um emprego direto ou indireto. Garçom, manobra, segurança, a pessoa que fez convite, que escreveu o convite, o boy que entregou o convite, o pessoal da cozinha, o pessoal que descascou batata, o cara que plantou a batata, colheu e vendeu. Se não tivesse o teu casamento, não ia comer 50 quilos de batata, ia comer meio quilo, entendeu? Então, isso gera empregos para uma série de pessoas. É uma energia que roda, tá? Fora que a pessoa, então, prepara aquilo tudo e ela dá, ela usufrui. Você, quando dá um presente, qual é a tua curtição de dar um presente? Você dá por obrigação? Não. O presente legal é aquele que você compra pensando na pessoa, né? Então, a sua curtição é ver a pessoa abrir o presente e a expressão dela, a reação dela ao abrir aquele seu presente. Então, eu acho que o mercado de eventos, ele gera uma energia muito boa, ele compartilha muita coisa boa com muita gente. Heron, só vamos tomar cuidado, temos 3 minutos e a nossa live cai. Sim, é verdade, é verdade. Vamos ver só se tem alguma uma pergunta urgente aqui, mas já vai acabar. Já vai acabar, pessoal. Obrigado pela presença aí de todos. Eu não estou vendo pergunta. Tem alguém que falou aqui uma coisa grande. Só não quero não representar alguém. Mas acho que não teve muita pergunta. O pessoal estava atento aí, ouvindo o papo. Bate-papo de amigos mesmo. Tá? Quero te agradecer mais uma vez o seu convite aqui. Que em breve a gente possa estar brindando pessoalmente, né? Amém. E quem olhará por nós? Meu filho, alguém vai ter que olhar por nós. Enquanto isso, olha por você, olha por quem está ao seu lado, tá? Que é isso que a gente tem que fazer. Roberto, muito, muito obrigado. Assim, você aceitar meu convite de fazer uma live para mim já foi uma grande honra. Você fazer a live, chegar aqui com essa cara saudável, essa cara com energia boa, dando sua sabedoria gratuitamente aí para gente. Realmente é um grande privilégio. Espero que todo mundo que esteja assistindo se sinta tão privilegiado como eu estou sentindo pela sua presença, pelas suas palavras. E vamos, por favor, vamos se encontrar cada vez mais aí. Eu sempre te admirei. Vou continuar admirando, ainda mais depois dessa conversa aí que a gente pôde aprofundar um pouquinho mais as nossas opiniões e tudo mais. Com certeza. Então é isso, Roberto. Tudo de bom para você e grande a gente abraço. se vê. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.